Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai embarcar juntos numa jornada de entendimento, de apoio e de empoderamento para famílias que estão navegando o universo do transtorno do espectro autista, o nosso conhecido TEA. A ideia aqui é a gente descobrir como transformar desafios em novas e incríveis possibilidades. E para começar, vamos direto ao ponto. Quebrar um mito que a gente ouve por aí o tempo todo. Aquela ideia de que a pessoa autista vive em seu próprio mundo. Gente, isso é uma simplificação que não faz o menor sentido. A realidade é muito mais rica. Não se trata de isolamento, mas sim de ter uma forma completamente única de perceber, de sentir, de processar cada estímulo que o mundo joga na gente. Então, qual vai ser o nosso mapa do caminho hoje? Primeiro, a gente vai mergulhar para entender o mundo autista de verdade. Depois, vamos para o lado prático, falando de rotinas e comunicação. Na sequência, um tópico super importante, as crises sensoriais. Aí, vamos falar sobre cuidar de quem cuida, que é fundamental, e fechar olhando para um futuro cheio de potencial. Bora lá? Beleza. Começando pelo começo. Nosso primeiro passo é esse: entender o mundo autista. Deixar os estereótipos de lado para tentar compreender como é, de fato, a experiência sensorial de uma pessoa no espectro. E aqui está o pulo do gato, a grande virada de chave. Aquilo que muitas vezes parece isolamento ou desinteresse, na verdade pode ser uma reação a um verdadeiro bombardeio de informações. Pensa só: luzes, sons, cheiros, texturas, estímulos que um cérebro neurotípico filtra sem a gente nem perceber, para uma pessoa autista podem ser uma avalanche. E claro, isso gera ansiedade e a necessidade de se retrair um pouco para encontrar o equilíbrio. E como se lida com esse turbilhão todo? É aí que entram comportamentos que são, na verdade, ferramentas geniais de autorregulação. Os movimentos repetitivos, as estereotipias, não são à toa. Eles ajudam a organizar o sistema nervoso. O apego às rotinas e os interesses superintensos, os hiperfocos, trazem previsibilidade e segurança para um mundo que pode parecer bem caótico. O que nos leva direto para o nosso segundo ponto, que é a base para um ambiente de apoio: rotinas e previsibilidade. Isso é criar um terreno seguro e estável. Essa frase é perfeita. Imagina só, você vai viajar, mas não sabe para onde, não sabe o que vai comer, nem onde vai dormir. Dá uma angústia, não dá? Pois é, para muitas crianças no espectro, um dia sem rotina pode ser exatamente essa sensação de desespero. A rotina funciona como uma âncora, um mapa que diz: tá tudo bem, eu sei o que vem a seguir. Tá, mas como é que a gente cria uma rotina que realmente funciona? O segredo começa em observar e entender as necessidades da sua criança. A partir daí, a gente estabelece horários, coloca atividades sensoriais que ajudem a regular e, super importante, deixa um espaço para flexibilidade, porque a vida acontece. E, claro, colaborar com os terapeutas e usar suportes visuais. Eles fazem toda a diferença. E o que são esses tais suportes visuais? Pensa assim, o tempo é algo abstrato. Uma rotina visual com fotos ou desenhos transforma o tempo em algo concreto, algo que a criança pode ver. Um quadrinho mostrando a sequência: acordar, tomar café, brincar, dormir. Gente, isso é transformador. Diminui a ansiedade do "o que vai acontecer agora?" e torna as transições entre atividades muito mais suaves. Agora que o ambiente está mais previsível, vamos para o nosso terceiro ponto: construir pontes de comunicação. Porque se expressar vai muito, mas muito além da fala. Para muitas crianças autistas, em especial as não verbais, a comunicação alternativa e ampliada, ou CAA, é a chave que abre a porta da expressão. O ponto central é lembrar que se comunicar é sobre trocar mensagens, e a fala é só uma das muitas ferramentas que existem para isso. E as ferramentas são super diversas. Temos o sistema PECS, por exemplo, onde a criança troca figuras para formar frases. Existem aplicativos incríveis que transformam um tablet num comunicador interativo. E até soluções simples, como uma pulseira com símbolos, podem ser vitais para comunicar uma necessidade urgente, tipo banheiro ou ajuda. O objetivo é sempre achar o que funciona melhor para dar voz àquela criança. Muito bem, agora vamos entrar num assunto que eu sei que é um grande desafio para as famílias:
vamos falar sobre as crises sensoriais, entender o que está por trás da sobrecarga para a gente poder ajudar de verdade. E a primeira coisa, a mais fundamental de todas, é entender a diferença entre birra e crise. Uma birra tem um objetivo claro, a criança quer alguma coisa. A crise não. A crise é uma reação involuntária, uma resposta a uma sobrecarga extrema. Não tem um objetivo, não é manipulação, é literalmente um curto-circuito no sistema nervoso. Para ajudar, a gente precisa virar detetive e entender o que dispara a crise. A análise ABC é uma ferramenta ótima para isso. Você anota o A, de antecedente, o que aconteceu um pouco antes. O B, de behavior, que é o comportamento em si. E o C, de consequência, o que aconteceu depois. Com o tempo, você começa a enxergar os padrões, os gatilhos, e aí pode agir antes que a crise aconteça. E na hora H, durante a crise, a regra número 1, mantenha a calma. A sua calma é a âncora da criança. Leve ela para um lugar mais tranquilo, diminua os estímulos, permita que ela se movimente de forma segura. Se ela aceitar, um abraço apertado pode ajudar. O mais importante, não tente argumentar e nunca puna. O seu papel é ser um porto seguro até a tempestade passar. E para a gente conseguir ser esse porto seguro, essa âncora, chegamos num ponto que não dá para pular. Cuidar de quem cuida. A saúde e o bem-estar de vocês, mães e pais, é essencial. Essa citação valida uma realidade que muitas vezes fica em silêncio. A jornada de uma família atípica é intensa. E sim, as pesquisas mostram que a sobrecarga, tanto física quanto emocional, muitas vezes recai de forma desproporcional sobre as mães. Reconhecer isso não é buscar culpados, mas sim abrir espaço para o apoio e para uma divisão mais justa. Então, como colocar esse autocuidado em prática? Busque sua tribo em grupos de apoio. Peça ajuda para sua rede, para a família, para os amigos. Não tenha medo. Reserve nem que seja 15 minutinhos do seu dia para algo que te dê prazer. E o mais importante, um passo de cada vez. Você não precisa resolver tudo de uma vez. E por favor, lembre-se, você não precisa dar conta de tudo sozinho ou sozinho. E assim, a gente chega na nossa reta final. Porque depois de todas as ferramentas e estratégias, a mensagem mais poderosa é sobre aceitação, respeito e o imenso potencial que existe em cada criança. E por favor, lembrem-se, vocês não estão sozinhos nessa. Existem muitos recursos, guias oficiais como os do Ministério da Saúde e muitas organizações que oferecem suporte. Buscar informação de qualidade é uma das ferramentas mais poderosas que vocês podem ter nessa jornada. Para fechar, eu quero deixar vocês com essa citação tão profunda do Jim Sinclair, um escritor autista. Não chorem por nós. Estamos vivos, somos reais. Estamos aqui esperando por você. Isso é um convite para a gente mudar o nosso olhar, parar de lamentar um filho que foi idealizado e celebrar, se conectar e amar o filho que é real, que está bem aí na sua frente, esperando para ser visto e valorizado por quem ele é. Isso nos leva à nossa pergunta final. Uma pergunta que vai além das famílias e chega em toda a sociedade. A questão não é como a gente conserta o autismo. A verdadeira pergunta é como nós, todos nós, podemos construir um mundo que não apenas aceite, mas que valorize de verdade cada forma de sentir, de processar, de existir. Como a gente cria espaços onde todo mundo possa florescer? A resposta começa com cada um de nós.